Muito boa tarde a todos. O meu nome é Ana Maria Marinovic. Sou tradutora de várias obras lusófonas do português para sérvio e organizadora de várias antologias de literatura portuguesa ou sérvia traduzida para português por mim. Entre elas destacaria Os Lusíadas, de Luís de Camões, destacaria algumas obras de Nuno Judice e a obra do escritor contemporâneo português João Morgado. Eu sou a tradutora oficial da obra dele para sérvio e eu vou falar precisamente dele. Antes disso, gostaria de vos desejar um feliz Dia Internacional dos Tradutores, que foi pensado em homenagem a São Jerônimo, que é um santo tradutor dos textos sagrados cristãos, reconhecido também pela Igreja Ortodoxa. Por falar em João Morgado, eu vou destacar que ele tem uma vertente histórica e uma vertente da obra intimista e mais pessoal. Eu agora vou falar especificamente no Livro do Império, que foi o primeiro livro de João Morgado que eu li e que apresentei ao público sérvio. Ele é um autor que se documenta muito na realidade histórica, que menciona muitas personalidades daquela época dos descobrimentos, e um tradutor deve conhecer o contexto e deve saber como é que as pessoas pensavam e como é que as pessoas viviam, e deve conhecer a linguagem antiga e deve conhecer muitas coisas e ler em paralelo textos históricos, textos críticos. O que me dificultou o trabalho era um número, não diria exagerado, mas abundante de notas de rodapé, em que eu tinha que prestar atenção ao contexto histórico, a explicar as personagens históricas que o público sérvio não conhece, tinha que prestar atenção aos documentos que o autor menciona, aos jogos de palavras e por aí fora. Mas eu vou mencionar uma palavra em particular, que é numa situação em que o jovem rei menino, Dom Sebastião, grita com os criados e diz: o que é que estão a fazer, imbecis? Será que a palavra imbecis existia no século XVI? Eu não diria. Porquê? Porque começou a ser usada com os testes de inteligência no fim do século XIX, início do século XX. E então, primeiro era um diagnóstico para depois passar a receber a conotação negativa e ser um insulto. Então, eu não podia traduzir a palavra imbecis por imbecili e então decidi dizer Zaturadite bezumnici, pessoas sem juízo, que era mais adequado ao contexto e à época. Ok, havia assim mais umas 2 ou 3 situações em que eu, enquanto tradutora, tive de intervir, não para melhorar o texto original do autor, mas para o adequar mais à época, porque aquelas palavras que o autor usou eram demasiado próximas do nosso tempo. E então, para não pôr mais uma nota de rodapé, o que dificultaria a leitura da obra, eu tinha que inventar uma palavra mais antiga que seria mais apropriada, a meu ver. Um outro tradutor talvez optasse por outra solução. E vou também mencionar agora uma obra brasileira que eu traduzi, que é Reservado, de Alexandre Ribeiro. Ali a palavra muito mencionada era propriedade. Eu traduzia por favela. Por quê? Porque se dissesse eles vivem na propriedade, isto daria ao público sérvio a ideia de umas pessoas que têm algumas posses, que não são socialmente desfavorecidas. E toda a gente conhece o conceito de favela. Outra coisa
Para não dizer propriedade, o autor muitas vezes utilizava a palavra comunidade. Para o público sérvio, viver em comunidade significaria que várias gerações da mesma família vivem debaixo do mesmo teto. Que também era o caso com as famílias desfavorecidas das favelas, mas que não dá tanto a ideia da marginalização, do abandono, de viverem num espaço que era a terra de ninguém, que estão esquecidos pelas autoridades locais, que estão ali no limite do crime, de droga e de tudo isso que é perigoso. Hum, Portanto, eu optei por dizer favela, porque para o público infantil e juvenil, público adolescente, não seria muito interessante ler uma enorme nota de rodapé com todas as explicações culturológicas, sociológicas, porque é que é preciso dizer favela e não propriedade ou comunidade, quais são os contextos, isso seria muito pesado para eles. Assim dizer favela, toda a gente sabe porque viu pelo menos o filme A Cidade de Deus e sabe mais ou menos que tipo de habitação é e que tipo de pessoas são as que vivem ali. Será errado? Não sei. Vão ler e vão discutir comigo.